Um jovem de 18 anos de idade, gravemente ferido após ser esfaqueado numa tentativa de assalto lá em Samambaia Sul. Vai vendo e mais, esse aí é o pilantra do Marginal. Um caso que a gente repercutiu aqui no Balanço Geral. A vítima, inclusive, recebeu alta do hospital, cara, e contou pra gente os momentos em que passou durante a tentativa de assalto, viu? Falou também, desculpa, sobre aí como conseguiu escapar da morte após sofrer um ferimento que por muito pouco não atingiu o coração do rapaz. Vocês vão ver na entrevista exclusiva que o repórter Paulo Vitor, nosso querido Tatuzinho, fez com a vítima e agora, ó, na tela. Essa é a história de sobrevivência de um garoto, um jovem rapaz de apenas 18 anos. Aliás, que completou 18 anos de idade numa UTI, Unidade de Terapia Intensiva. E toda essa história, ela vem aqui da região de Samambaia Sul. Era dia 18 do mês de junho, por volta das 5 horas da tarde. A vítima, um jovem rapaz, estudante, que no dia estava com 17 anos de idade, ele tinha acabado de sair da escola, na companhia de um colega. Nas imagens de câmeras de segurança da rua, mostra o momento em que a vítima, ao lado do colega, ela passa caminhando por uma rua logo atrás. Após os estudantes estarem caminhando, aparece o suspeito. Ele aparece correndo, de camiseta branca, bermuda branca, vem correndo logo atrás. Em seguida, as imagens não mostram, mas tanto o jovem rapaz de 17 anos, vítima, que seria o alvo desse suspeito, que na verdade, ladrão, e o colega dele, foram vítimas de uma tentativa de latrocínio. Por que tentativa de latrocínio? Porque esse suspeito, ele estava armado com uma faca. Ele acaba anunciando o assalto, partindo para cima das vítimas. Ali acaba que tem um princípio de reação desses jovens estudantes. Um desses estudantes, ele acaba sendo golpeado diversas vezes. Foram muitas facadas. Facadas que atingiram a mochila do rapaz e o ladrão, não satisfeito, ele acaba esfaqueando a região do cotovelo, a região do pulmão, perfurando. E olha só o detalhe da sobrevivência. Uma das facadas acaba atingindo essa região aqui, ó, do peito. Por 3 centímetros, esse golpe não perfurou o coração desse jovem rapaz de 17 anos de idade. Após isso, o ladrão, ele não levou nada, nenhum objeto, nada. Ele acaba fugindo tranquilamente pelas ruas e avenidas da Grande Samambaia. Só que após a fuga, moradores populares que estavam por perto presenciaram essa situação, prestaram os primeiros socorros para essas vítimas. Levaram elas, primeiro, para uma unidade de pronto atendimento. Em seguida, devido à gravidade de um dos rapazes, ele foi encaminhado para o HRT. Depois, em seguida, foi levado para um outro hospital, onde passou por cirurgias, onde ficou na UTI. E no último dia 26 de junho, graças ao bom Deus, esse jovem que foi golpeado várias vezes, ele teve alta hospitalar. E por um milagre, ele sobreviveu. Sobreviveu para contar essa história de superação, essa história de milagre que você vai acompanhar agora, aqui na tela da Record. Veja essa entrevista. O que aconteceu de fato naquele dia? Eu estava saindo da escola e aí, junto com um colega, um amigo, a gente estava indo na direção de casa, passando pelo terrão, uma área verde que tem ali do lado da escola. É um caminho que os alunos usam, né, para chegar na parada de ônibus que tem do outro lado, mais ou menos. É um caminho comum para nós alunos. E aí, quando a gente estava quase chegando no final desse terrão, eu olhei para trás e vi alguém se aproximando. No que eu vi alguém se aproximando, pouco tempo depois, uns menos de 10 segundos, a gente foi abordado só por um criminoso.
Esse criminoso, ele só queria o meu amigo, porque meu amigo estava com o celular na mão. E aí, como ele só queria meu amigo, ele não ficou com a atenção redobrada em mim. Então eu consegui ir por trás dele. E quando eu percebi que o meu amigo estava começando a dar uns passos para trás, eu, em intuito de ajudar o meu amigo, puxei o criminoso pelo pescoço. No que eu puxei o criminoso pelo pescoço, ele tentou desferir várias facadas nas minhas costas e no meu ombro, para que eu soltasse ele. E eu fiquei entre o meu amigo, ele e a faca. E antes de eu puxar ele pelo pescoço, eu não vi que ele estava armado com uma faca. Uma das facas que ele desferiu contra mim acertou o meu peito, que ficou a 3 centímetros do meu coração. A outra acertou o meu pulmão, e aí eu tive uma hemorragia interna, sangue entrou no pulmão, ar também acabou que entrando no pulmão. E aí no dia 25 eu recebi alta da UTI, tinha saído, e no dia seguinte, no dia 26, já tinha sido liberado do hospital. Você considera que você hoje, em casa, falando comigo, você renasceu? Sim, renasci. Quando a gente pega para ver o do peito em si, faltava 3 centímetros para acertar meu coração. Se fosse 3 centímetros, a faca fosse 3 centímetros mais para dentro, teria sido fatal. O que você espera futuramente? Você quer que prenda o autor? O que você espera? Eu espero que a polícia prenda o ator para que ele não possa fazer isso com mais ninguém. Cara, vai ficar aqui uma dica muito importante que eu dou. A polícia também sempre faz a mesma coisa, é não reagir a assalto. Não reagir a roubo nenhum. Essas porqueiras aqui, essas brechas aqui desses bandidos, não tem nada a perder. A vida deles aí já é uma porcaria, não vale mais nada. Então, meu irmão, se ele faz ou deixa de fazer, se ele dá uma facada ou não dá uma facada, se ele atira ou não atira, pra ele é a mesma coisa. E esse cara ainda todo de branco ali, eu não sei não, isso tá me parecendo que já foi do sistema, inclusive. Pode ser até um cara que tá preso aí, sabe aquela história de estar preso durante a noite, sair durante o dia. Essas são as facadas que a vítima tomou, né? Uma que poderia ter perfurado aí o pulmão dele, essa do meio poderia ter perfurado o coração dele depois de algum tempo de internação. Então ele conseguiu estar na sua casa. Ele, logicamente, não quis se identificar, né? Até para não correr risco no meio da rua. Tá aí, gente. Graças a Deus, essa vítima está viva.